Porque qual é o grande impasse que a gente tem em relação a esse conflito, né? Explica. Por que há um conflito tão grande ali? Eu diria, tem um escritor israelense que eu gosto muito, ele faleceu alguns anos atrás, o Amos Oz, e inclusive tem um livro muito legal, que é Como Curar um Fanático. Como curar um Um fanático? fanático, Muito bom o muito tema. legal. Inclusive, ele até cita Jesus, e ele fala assim, eu discordo um pouco do meu conterrâneo, Jesus, ele era ateu, mas ele fala assim, eu discordo um pouco do meu conterrâneo, mas é aquela coisa, né? Os israelenses, você tem três, ele diz no livro dele, tem dois israelenses, três opiniões. Então, Entendi. ele fala assim, meu amigo Jesus, a gente discorda nisso aqui, ele fala no livro, é engraçado. Mas o Amos Oz, ele diz que esse conflito, ele é um conflito entre o certo e o certo. Por quê? Porque, e é como eu enxergo esse conflito, acho que é a melhor leitura, e é nisso que eu me difiro de muitos outros acadêmicos, de muitas outras pessoas que estão dando opinião sobre ele na internet. Eu reconheço que tanto os judeus quanto os palestinos, eles são povos originários ali daquela terra e eles têm uma legitimidade. Então, como eu falei, a ligação do povo de Israel, do povo judeu hoje, que mora lá, dos israelenses, com o Oriente Médio, com aquela terra, ela data, para mim, desde do Antigo Testamento, né? Desde a Bíblia. Assim, a gente tem evidências arqueológicas que mostram que a narrativa bíblica, assim, por mais que a gente não consiga comprovar 100% que Sim. aconteceu igual tá na Bíblia, mas a gente também não tem razões para negar, porque a gente Sim. tem provas Tem muitas arqueológicas, provas. muitas, que mostram que atestam essa ligação do povo judeu com a terra. Inclusive, o próprio Novo Testamento é um documento judaico. Sim. É uma fonte histórica que atesta que houve um templo, que atesta essa ligação do povo judeu com aquele território. Isso é um fato. Ok. Só que quando os judeus eles foram espalhados, né, na diáspora e tudo, embora sempre tenha havido uma população judaica que viveu ali, aquela terra foi conquistada pelo cristão, por Então, muçulmano, por nunca árabe. esteve vazio e sem ninguém ali. Não, nunca teve vazio e nunca ficou sem judeus. Ok. Só que também outros povos passaram a habitar ali. E esses povos são os povos que hoje a gente conhece como sendo palestinos. Então, essa identidade de um povo palestino, ela vai ser formada depois da criação do Estado de Israel, né? Porque a gente vai ter aquele território fazia parte do Império Otomano, né? Que eu mencionei, que foi o império mais longo. Quando chega no fim da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter uma partilha dali, a Inglaterra e a França, eles vão se juntar, vão pegar, botar um mapa na mesa, e aí vai fazer assim, a Inglaterra vai ficar com a região da Palestina, a região da Jordânia e do Iraque. A França ficou com a Síria e com o Líbano. Só que dentro da Palestina, a gente já tinha essa população judaica, tinha a população árabe que vivia lá, e começou a ter um influxo muito maior de judeus. Por quê? Porque eles estavam fugindo do antissemitismo na Europa. Então, as primeiras ondas de judeus que vão para lá vão ser antes do mandato britânico, fugindo do antissemitismo na Rússia, os pogroms na Rússia. E aí, nesse período, lá no século XIX, a gente vai ter os nacionalismos e tem um movimento sionista, surge o sionismo, que é quando o Theodor Herzl, que era um judeu, que ele era altamente secularizado, não tinha circuncidado os filhos, tinha árvore de Natal em casa. Ele foi e ele viu... O extremo é isso. Uma árvore de Natal em casa árvore de Natal em casa. Porque ele achava que se os judeus se assimilassem, abrissem mão da sua religião, né, tudo, eles seriam aceitos na Europa. Só que quando começa o surgimento desse racismo mesmo, que vai ter o ápice no nazismo, né, antes os judeus eles sofriam na Europa porque eles eram perseguidos por conta da questão religiosa. Eles eram acusados de ter matado Jesus. Só que eles pensaram, se a gente abrir mão da nossa religião, a gente for um povo, a gente vai poder se respeitar, né? Só que não, ele viu que não. Teve um caso lá na França de um general que foi julgado injustamente, o caso Dreyfus, e ele viu assim, nossa, esse antissemitismo, esse ódio, ele não é só religioso, ele também é racial. Ok. E aí, quando começa o nacionalismo, o surgimento dos Estados-nação, ele fala, a solução, então, vai ser a gente voltar para a Palestina, construir o nosso Estado, onde a gente nasceu. Vamos voltar para o nosso lar ancestral. E quando ele propôs isso, parecia uma loucura, ninguém acreditava muito. Enfim, o movimento sionista surge dali, e aí os judeus eles começam a imigrar para a Palestina. E quando é que isso vai ganhar força nesse movimento? Vai ganhar força quando a gente tem a ascensão de Hitler, quando a gente tem a questão do Holocausto, né? O Holocausto não foi só... O Holocausto ele não começa com 6 milhões de judeus sendo mandados para a Câmara de Gás. Ele começa com leis discriminatórias, ele começa passo a passo. Os países começam a fechar as portas para os judeus, inclusive o Brasil. E esse é o grande receio, né? Porque quando você olha agora a coisa, não compra deles, tal. Isso. Parece Exatamente. inofensivo, mas foi o início de foi tudo, o início. E é engraçado porque muitos... É engraçado não, assim, é trágico porque muitos sobreviventes do Holocausto, eles falam que eles sentem a mesma ansiedade que eles estavam sentindo naquela época. Você tá brincando. Os sobreviventes hoje, eles falam isso.
ainda tem alguns sobreviventes. Em Israel, você tem... A maior parte deles vive em Israel. Para você ter noção, desde que essa guerra começou, cerca de 2.000, quase 2.000 sobreviventes do Holocausto perderam suas casas. Eles tiveram que sair de casa porque ou estavam muito perto da fronteira com a faixa de Gaza, ou muito perto da fronteira com o Líbano, o Hezbollah, o Hamas. Então, teve uma sobrevivente, inclusive, que ela foi sequestrada pelo Hamas. É mesmo? E ela teve outra que o neto dela foi sequestrado e morreu. Então, assim, eles falam que é meio que a impressão de um déjà vu. É claro que o contexto do Holocausto é muito diferente de hoje. Hoje, os judeus eles têm um Estado para se defender. Na época, eles não tinham para onde ir. Não tinha um exército. Não tinha um soldados, exército, exatamente. Não tinha armas. E até o Brasil fechou as portas para eles, né, na época. O governo Vargas, o Brasil adotou uma política altamente racista, que judeus não eram permitidos. E teve um momento que os únicos judeus que foram permitidos foi num acordo que fez com a Igreja Católica. Era somente aqueles que tivessem abandonado o judaísmo, que tivessem se convertido ao cristianismo. É mesmo? E aí, nesse momento, os judeus eles começam a imigrar para a Palestina, começa a ter muito atrito com os árabes. E aí, os britânicos proíbem a imigração dos judeus. Então, durante um período em que os judeus mais precisavam de ir para a Palestina, eles não puderam ir. E a gente começa a ter as primeiras tentativas de se criar ali um Estado, né, de dividir aquilo ali. Então, a gente vai ter a Comissão Peel, por exemplo, lá em 1937, que vai propor uma divisão, em 37, que se criar um Estado árabe, em que os árabes seriam 70% do território, e eles não aceitaram, foi banho de sangue contra os judeus. Depois, a ONU decide dividir, né, em 47, o Brasil até apoiou essa partilha, né, para que se criasse um Estado judeu e um Estado palestino. E o que acontece é que os judeus aceitaram, os árabes não aceitaram. Teve, infelizmente, aí o que os árabes chamam de Nakba, né, a grande tragédia, em que cerca de 600 mil palestinos perderam suas casas, se tornaram refugiados. Né, quase 1 milhão de judeus também foram expulsos dos países árabes. Só que qual foi a diferença? Os judeus eles foram aceitos em Israel, se tornaram cidadãos. Então, quem disse que hoje... Tem muita gente que diz assim, Israel é um país de brancos, hoje são judeus brancos que moram lá. Assim, você para ver, 60% da população de Israel hoje são de judeus que foram expulsos dos países árabes. Olha só. E que viviam no Iêmen, que viviam no Marrocos, ali no norte da África, no Irã também. E esses judeus eles foram aceitos, então se tornaram cidadãos, só que os países árabes não aceitaram aqueles refugiados como cidadãos. E aí, com exceção da Jordânia. A Jordânia é a única que deu cidadania, mas no Líbano, no Egito, eles vivem como cidadãos de segunda classe, eles são apátridas. Esses árabes que foram expulsos. Que foram expulsos. E aí, por isso que a gente tinha os campos de refugiados na faixa de Gaza, na Cisjordânia, porque eles não foram integrados. Então, aqueles 600 mil, 800 mil refugiados palestinos, hoje eles são quase 6 milhões. Meu Deus. E é por isso que hoje tem, para os palestinos, um status de refugiados que não se aplica a nenhum outro povo. Por quê? Porque o que é um refugiado hoje? Um refugiado é uma pessoa que ela tem que sair do seu país de origem porque ela sofreu perseguição por algum motivo, seja religioso, seja étnico, seja pertencente a um grupo político. Mas, por exemplo, eu já ajudei a trazer para o Brasil famílias de cristãos que sofriam perseguição em um país de maioria muçulmana. Não posso dizer o nome. Mas aí essas pessoas vieram para aqui, para o Brasil. E eles perderam o status de refugiado. Por quê? Porque eles se tornaram cidadãos, os filhos deles já não são mais refugiados. Ok. Os filhos deles são brasileiros. Ok. Só que isso não aconteceu com os refugiados Meu palestinos. Deus. E eles não têm direitos, Ele tudo. nasce refugiado. Nasce refugiado. Só que acontece, esses outros refugiados do mundo, tem hoje cerca de 108 milhões de pessoas ou que são refugiados ou que foram obrigados a sair de suas casas, eles ficam debaixo do mandato do Acnu, que é uma organização da ONU só para eles. Só que foi criada, lá em 1950, uma organização apenas para esses refugiados palestinos. E isso, a meu ver, é um problema, porque isso impede que eles tenham uma vida melhor, porque eles não perdem o status de refugiados, eles ficam sendo mantidos como refugiados. E o que a gente tem descoberto, assim, que é uma coisa que já aponta há muitos anos, mas que agora está estourando, é que a maior parte dos funcionários dessa organização, da ONU, na Palestina, eles têm ligação com o Hamas. Então, tem agora, a maior parte dos países estão cortando o financiamento, porque de 12 mil funcionários da UNRWA, né, o nome dessa organização, lá na faixa de Gaza, 1.200, cerca de 10% deles, tem ligação ou com o Hamas ou com a Jihad Islâmica, que é um grupo terrorista que também atua lá. 12 deles, pelo menos, que foram demitidos porque tiveram ligações diretas com os ataques do 7 de outubro. Então, para mim, né, a visão que eu tenho, né, assim, sobre esse conflito, como eu falei, é o certo e o certo, porque os judeus são um povo originário daquela terra, eles têm um direito,
Mas esses palestinos que perderam casa e tudo, que vivem em situação difícil, eles também merecem ter um pedaço daquela terra. Então, o meu sionismo cristão, né, por assim dizer, ele é muito baseado no fato de que, sim, eu creio que existe uma promessa que Deus fez ao povo judeu de uma terra, né, uma promessa literal. E, inclusive, o que atesta essa ligação do povo judeu, assim, a gente tem evidência, né, a própria Bíblia aponta para isso, de que eles são um povo originário dali. Mas eu também entendo que existe um outro povo que se tornou nativo daquela terra, que Deus, na sua soberania, permitiu que eles habitassem ali, que eles coexistissem. E o que a Bíblia fala, né, sobre a eleição de Israel? É que Deus escolheu Israel para abençoar todas as nações da terra. Então, eu acredito que a paz, né, para Israel, né, orar por paz para Israel, acaba sendo também orar por paz para os palestinos. Né? A dignidade, a segurança de Israel e dos judeus está diretamente ligada à segurança e à paz, né, também desses palestinos, deles terem uma solução.